Agora são 13 horas e 19 minutos. Nossos comentaristas Paulo Pozzanoff e Felipe Bueno já estão aqui comigo. E eu gostaria de começar pelo Paulo Pozzanoff. Paulo, quais são as consequências, ou quais seriam as possíveis consequências da paralisação dessa categoria, que hoje é responsável por todo o trâmite aí dos principais portos e aeroportos do país? Atrapalha a vida de todo mundo, né? Eu gostaria até que os fiscais da Receita Federal fizessem greve, durante essa greve, que poderia durar aí muito tempo, deixasse de cobrar tributos, né, da gente, esses tributos exorbitantes, aí seria ótimo, eu apoiaria essa greve. Mariana, eu já disse aqui hoje mesmo, disse ontem, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro erra, ele tropeça aí nas próprias pernas, comete um grande erro político, fazendo pressão para esse reajuste voltado a apenas uma categoria. A gente viu até o deputado falando que não está atrelado, mas que a decisão é do executivo, ou seja, está atrelado, né? Porque o presidente acaba empenhando a sua palavra para reajustar o salário dos servidores da segurança pública. Agora, é muito oportunismo também dos funcionários da Receita Federal, essa greve, eu entendo aí que eles se sintam injustiçados ou coisa parecida, mas vamos combinar, né? Funcionários da Receita Federal, eles ganham muito bem, não deve ter funcionário nenhum passando fome, passando necessidade com os salários que eles recebem. Então, eu acho que é muito oportunista também, no meio de uma pandemia, uma economia bastante fragilizada, e parece que esse tipo de greve, ainda mais se ela se contaminar por todo o funcionalismo público, vai ser mais uma demonstração de oportunismo também dos funcionários públicos e uma demonstração de que os funcionários públicos não estão nem aí para o Brasil, né? Para a situação do Brasil, estão pensando apenas comprar para o bolso. Felipe Bueno, hoje a possibilidade de uma paralisação dos auditores fiscais, que Paulo Pozzanoff trouxe aqui para a gente, é uma realidade um pouco distinta da maior parte dos empregados e até mesmo dos funcionários públicos, né, como educadores, por exemplo. Agora, se houver a contaminação, né, dessa ideia de paralisação ou efetivas greves nos demais setores do funcionalismo público, isso vai poder trazer um problema praticamente incalculável para o governo no ano que vem. Agora, a grande questão é, se o orçamento estava justo, por que fazer o aumento para apenas uma categoria? Pois é, e a gente aqui há alguns dias celebrando, né, que o fundão de 5,7 tinha caído para 4,7, depois subiu para 4,9, acabou ficando barato. Olha como essas coisas se normalizam de uma maneira completamente absurda, né? Mariana, Paulo, se eu tivesse aquele meu R$1 famoso na mão para apostar, eu não apostaria em grandes paralisações, até porque o Pozzanoff colocou muito bem que não deixa de ser, de modo geral, sem querer generalizar, mas cortando pela média, né, não deixa de ser um emprego seguro e confortável, e nós acabamos de falar de um 2022 economicamente muito prejudicado no Brasil, né, fora o que a gente já viveu, né, fora o desenho que se faz do mercado de trabalho no Brasil. Então, por essas e outras razões, eu não apostaria. Agora, né, o deputado Hugo Leal, no fim dessa reportagem, falou um ponto-chave, o Pozzanoff já passou por esse ponto. Está nas mãos do Executivo. O Executivo prometeu, mas o dinheiro não está carimbado. Então, da mesma forma que o presidente está com a corda no pescoço, né, por causa do Congresso Nacional, ele pode simplesmente, aproveitando a data, né, lavar as mãos. Tudo bem que eu estou citando a Páscoa aqui, mas enfim, católicos e cristãos vão entender de modo geral, né? Lavando as mãos e falando assim, olha, eu bem que tentei, mas vocês estão vendo a pressão que as outras categorias estão fazendo? Não é justo, tá? É um reajuste só para vocês, então reajuste já era. Pozzanoff, como nós já falamos, né, essa categoria específica dos auditores fiscais, Receita Federal, eles cuidam do fluxo de portos e aeroportos. Pegando esse ponto do desgaste que isso traria para a nossa economia, dos reflexos traria, a gente tem que lembrar também que o nosso agronegócio, ele depende muito desse entra e sai, né, dessas importações no país para os principais insumos. Mariana, é uma paralisação aí, se ela se concretizar, muito impopular, vai causar muito atrapalho para a nossa economia. Eu acho que não é boa, né, nem para a imagem dessa categoria aí, dos auditores fiscais, uma paralisação nesse momento. A gente vive tempos, né,
cada um ali, como é que fala? O ditado é farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Então, cada grupo faz pressão para ter o seu reajuste, para ter os seus privilégios mantidos. Essa é a grande sina do Brasil, que foi construída, não é de agora, não é do governo Jair Bolsonaro e não tem necessariamente a ver com esse aumento aí voltado para os funcionários da segurança pública. Mas se criou um Estado com servidores bastante mimados, né? Que vivem aí, têm cargos com muitos privilégios, são empregos absolutamente seguros, enquanto a gente aqui na iniciativa privada enfrenta possibilidade de demissão, eles não enfrentam nada disso, salários muito bons, muito acima dos salários de mercado. Então, eu quero ver se os auditores da Receita Fiscal vão enfrentar também essa guerra, que é uma guerra, até por se tratar de um ano eleitoral, uma guerra de relações públicas também. Sim. Felipe Bueno, sobre uma possível renegociação, né, desse reajuste, muitas das categorias têm falado, olha, o governo ele tem até 6 meses antes das eleições, ou seja, até mais ou menos ali março, abril, para poder fazer outros reajustes para outras categorias. Você acha que o governo vai pensar melhor? Me perdoa, mais 30 segundos. Não, foi o que eu disse, né? Tem que pensar melhor. E já tem um argumento na mão. Eu já fui generoso e dei o argumento para o governo. Olha, tanta pressão assim, resolvemos cancelar o reajuste que a gente ia dar. Reajuste zero para todas as categorias. Felipe Bueno, Paulo Pozonoff, muito obrigada pela companhia de vocês. Agora são 13 horas e 26 minutos.